né, com páginas apologéticas católicas, ou com católicos romanos na internet, com apologistas, né, sempre lida com aquele argumento que é aquela ideia de que a tradição católica é uma tradição de 2000 anos, né, que nós protestantes estamos rejeitando uma tradição de 2000 anos, que Lutero, né, no seu orgulho, na sua arrogância, ele estava rejeitando uma tradição de 16 séculos, e que essa igreja ela nunca se contradisse, ela está há 2000 anos pregando a mesma coisa de forma coerente e sem nenhum tipo de contradição ou falha. E esse é o argumento que você mais ouve hoje, a maior parte dos apologistas católicos hoje segue esse tipo de linha de raciocínio, né? Tudo que a Igreja Católica ensina como artigo de fé hoje é o que ela ensinou ao longo da história, então é uma tradição ininterrupta que remonta aos apóstolos, e esse é o argumento padrão, né? E há 10 anos atrás, mais ou menos 9 anos atrás, 10 anos, né, comecei a interagir com esse tipo de argumento em 2015, não era muito diferente, né? Os argumentos eram os mesmos, até porque o pessoal que inspirou muito essas ideias, que popularizou essas ideias no Brasil, continua aí até hoje, né? Na época, o principal proponente era o padre Paulo Ricardo. E eu, assim, à primeira vista, eu pensei, poxa, realmente, se existe uma igreja que durante 2000 anos, sem nenhuma contradição, pregou as mesmas coisas de forma ininterrupta, seria um argumento apologético bastante poderoso se ele fosse verdadeiro, né? E aí foi aí que eu comecei uma busca pessoal. Eu comecei a me interessar por história da igreja, mais especificamente história da doutrina, né? Mais história do pensamento cristão. E eu comecei a estudar as doutrinas católicas de um ponto de vista histórico e geralmente usando acadêmicos católicos como fontes, né? O meu conhecimento sobre a história da igreja, certamente 70% ou mais, vem de autores católicos. No meu blog, por exemplo, quem já conhece, eu sou o autor do blog Respostas Cristãs, a maior parte dos meus artigos utilizam autores católicos, né, como fonte. E foi ali que eu percebi, há muito tempo atrás, que existe um abismo, assim, né, entre essa narrativa, essa propaganda da tradição de 20 séculos e os autores acadêmicos. A academia católica hoje, formada por sacerdotes, né, a gente vai citar um monte deles aqui, inclusive vamos citar muitos livros que eu recomendo que, se possível, vocês adquiram. E eles vão trazer assim, uma história do desenvolvimento da doutrina que é absolutamente diferente dessa narrativa que a gente ouve, né? Eles geralmente vão admitir que existem doutrinas católicas que elas não foram cridas ou não foram defendidas por nenhum autor cristão por séculos ou até por milênios, né? Inclusive, das pessoas que comentou aí, que falou sobre a teoria de Newman, ele matou uma das respostas, né? Uma das razões pelas quais a gente pode afirmar que a Igreja Católica ela perdeu o debate historiográfico no século XX foi justamente o fato de ela ter redefinido o conceito do que é a tradição católica. Porque até ali o século XVIII, mais ou menos, meados do século XIX, para a maioria dos teólogos católicos, tradição católica é sinônimo disso mesmo. É algo que foi crido ininterruptamente pela Igreja desde o início. Então, a tradição católica era uma tradição historicamente demonstrável, historicamente verificável, de forma explícita ao longo das eras da Igreja, né? Só que, com o crescimento, né, o desenvolvimento da historiografia da Igreja, com o crescimento da crítica textual, e isso não começou exatamente no século XIX, no meio protestante isso começou no século XVI, o protestantismo, o humanismo secular, a partir do século XVI, começou a desafiar uma série de documentos que a Igreja Católica citava, né, que os teólogos católicos citavam, para defender uma série de doutrinas, em especial a doutrina do papado, e assim, ficou muito difícil você continuar defendendo a doutrina católica nos termos que eram defendidos antigamente, né? Você tinha apologistas católicos, por exemplo, muito conhecido, era um apologista galicano chamado Bossuet, do século XVII, e ele afirmava que o principal argumento dele contra o protestantismo era justamente esse: o catolicismo é uma tradição perene que remonta aos apóstolos, enquanto o protestantismo é uma novidade recente, né? E hoje em dia, praticamente, na academia católica, ninguém defende mais isso, né? Todo mundo adere a alguma forma de desenvolvimento da doutrina, e apesar de o Newman, Cardeal Newman, ser o mais conhecido, né, proponente da teoria, você tem vários tipos de teoria do desenvolvimento da doutrina hoje,
E muitas delas admitem, por exemplo, que realmente, assim, uma série de dogmas que a Igreja Católica hoje defende não eram cridos pelos apóstolos, né? Não fazia parte da mente explícita dos apóstolos. E se você falasse para Paulo, por exemplo, que Pedro era o chefe supremo dele, né, que Pedro tinha uma primazia jurídica sobre Paulo, Paulo ia falar, não tô sabendo disso aí não, viu? Não conheço essa história. Mas ainda assim, eles vão ali criar uma série de teorias, né, que vão tentar, de alguma forma, mostrar que havia lá no início uma semente, no máximo você tinha uma semente, e que, de alguma forma, a doutrina que a gente tem hoje é um desenvolvimento legítimo daquela semente. Porém, eu acho que geralmente eles fazem isso sem nenhum sucesso. Assim. Geralmente é mesmo só uma forma de tentar salvar doutrinas que já foram definidas pelo magistério e que esse é o programa do catolicismo romano, né? Uma vez que ele define uma doutrina, você tem que morrer abraçado com ela. Porém, existem formas de você também hoje dar conta disso, né? Existe uma citação que eu uso muito, inclusive eu usei no meu último vídeo que eu fiz no meu canal do YouTube Respostas Cristãs. Inclusive recomendo que o pessoal que se inscreva lá. Eu vou deixar o link aqui embaixo depois, o videozinho aqui do canal do Bruno também. E eu agradeço a divulgação. Uhum. E eu vou estar postando vídeos aí, pelo menos com uma frequência semanal. O Sato agora tem vídeo novo. A gente vai utilizar justamente um exemplo de uma doutrina que a Igreja Católica Romana... Nesse caso específico, eu tenho que admitir que os católicos estavam certos. Eles tinham realmente uma tradição bem antiga e consistente, que era a defesa da aplicabilidade da pena de morte, como um requisito da justiça retributiva. O problema é que essa doutrina foi substancialmente mudada, né? O Papa Francisco, ali seguindo o desenvolvimento que começou com o João Paulo II, simplesmente introduziu uma mudança no catecismo que afirma que a pena de morte é absolutamente contrária à dignidade humana. Então ele contradisse, nesse caso eu concordo, ele contradisse 20 séculos de tradição. Mas é uma tradição que foi quebrada e não que foi mantida. Ô Bruno, sabe o que é interessante? Saiu esse livro aqui há pouco tempo, né? Que Você comprou lá no Centro Dom Bosco. comprei, né? Do Centro Dom Bosco. Tô doido para ler, né? Que eu tô com muita leitura ainda para fazer, mas, cara, é impressionante, porque um dos católicos romanos que tá contra o Centro Dom Bosco, tá fazendo um ativismo enorme contra o Centro Dom Bosco, é o padre José Eduardo. Sim. E o padre José Eduardo tá questionando, tá falando que isso aqui tá tudo errado. Mas ele abriu uma concessão para uma coisa, que é exatamente o que você está falando, que é a pena de morte. Até ele, né, que é um cara que está defendendo com unhas e dentes que você tem que obedecer ao magistério, que você tem que se submeter ao Vaticano II, tem que se submeter ao catecismo promulgado pelo Papa João Paulo II, ele admitiu que tem uma dificuldade nessa questão da pena de morte, que é uma clara contradição, né? Eu diria que ela é uma dificuldade irresolúvel. É uma contradição assim que seu artigo, o último artigo que eu publiquei no meu blog, é um artigo que ele é praticamente só de citação. Né? Ele é baseado, inclusive, no livro escrito por um filósofo católico tomista chamado Edward Fraser, em que, em 2017, ele publica o livro para defender a aplicabilidade e o ensino da pena de morte ao longo da história da igreja. E realmente, assim, é um ensino que ele não tem, assim, vozes dissoantes antes do século XX. Né? Os pais da igreja defendiam a aplicabilidade da pena de morte, né? Eles apenas divergiam em relação se os cristãos poderiam estar pessoalmente envolvidos na aplicação da pena. Os pais da igreja pré-Constantino, eles tinham uma visão mais pacifista, então eles eram contra cristãos atuarem, né, como carrascos, né? Inclusive Tertuliano, por exemplo, era contra até mesmo que os cristãos servissem ao exército, né? Só que eles defendiam a legitimidade do magistrado civil para aplicar a pena de morte para os casos que eram passíveis de aplicação, né? Crimes como homicídio, por exemplo. Né? E eles defendiam fortemente a ideia da justiça retributiva. Essa é uma das principais mudanças que a nova visão sobre a pena de morte ela introduziu. Ela deixou de lado o aspecto retributivo da justiça. O argumento que foi usado lá atrás pelo Papa João Paulo II e foi retomado e desenvolvido pelo Papa Francisco foi justamente esse. Eles disseram, olha, uma pessoa que já está presa, que não está mais oferecendo risco para a vida de alguém, ela não pode ser morta, porque ela não é mais um risco, né? Você não pode mais ali configurar a legítima defesa. Uhum. Só que isso perde de vista
que a função da pena não é só uma função ressocializadora ou uma função preventiva. É que isso já envolve uma perspectiva moderna sobre isso, né? E Totalmente moderno. você está isolando o indivíduo infrator da sociedade. E o objetivo da justiça é dar a cada um o que é devido. A justiça, em essência, é retributiva. Você roubou, você tem que restituir. Você matou, você vai pagar com a própria vida. E esse é um dos problemas principais na argumentação, né? Porque tem toda uma argumentação por trás ali. Você tem a mudança do catecismo e eles dão algumas razões, né? Tem uma carta da Congregação da Doutrina para a Fé para os bispos católicos, onde eles argumentam por que eles mudaram a doutrina. E isso que você falou, que é uma perspectiva moderna, ela explica parte da mudança, porque eles colocam justamente isso, que hoje nós temos uma nova concepção sobre direito penal, sobre as funções da pena. Ou seja, o direito penal evoluiu, de fato, realmente hoje existe uma posição majoritária do direito penal que vem deixando de lado essa concepção da justiça retributiva e faz dar uma ênfase maior à justiça, a outros aspectos da punição, né? A justiça restaurativa, a ressocialização, a prevenção, né? Um aspecto pedagógico da pena. Só que, olha só que interessante, o Papa Pio XII, que é um papa agora mais recente do século XX, ele foi um dos papas que mais falou sobre a pena de morte. E ele tem um documento dele que ele faz alguns discursos para os juristas italianos. E uma das críticas que ele faz é justamente essa. Ele critica justamente isso, esse movimento de apagamento desse aspecto retributivo da pena. A gente está falando de uma coisa de 70, 80 anos atrás. Um papa do século XX. Ele estava justamente combatendo esse movimento dentro da doutrina penal. Aí chegou o Papa João Paulo II, o Papa Bento XVI também seguiu a mesma tendência, evoluiu pouco o tema, mas seguiu a mesma tendência. E o que eles fazem? Eles abraçam esse desenvolvimento, o que levanta uma outra pergunta. O magistério infalível ele não pode estar subjugado a contingências históricas como essa. Quer dizer, se hoje a nossa cultura está numa determinada direção, quer dizer que o magistério, então, ele vai seguir essa direção? E se a tendência daqui a 100, 200 anos do direito penal for outra? Se o aspecto retributivo da pena voltar a ser bastante defendido pela jurisprudência, pela doutrina, o magistério vai voltar atrás? Então, assim, não é o que você espera de um magistério infalível. Ele não pode estar sujeito às contingências históricas, como a gente vê o magistério da Igreja Católica sempre. E é engraçado, Bruno, porque o C.S. Lewis, que é um autor que os católicos romanos gostam muito, e alguns vão dizer que ele estava mais próximo do catolicismo romano do que do protestantismo. Certa vez ele foi perguntado, questionaram o C.S. Lewis do porquê que ele não se tornava católico romano. Porque ele sempre andou com católicos romanos, né? Ele tinha um bom relacionamento com católicos romanos, como Tolkien, né? Que foi inclusive um dos principais responsáveis pelo que seria a conversão dele, né? Um instrumento para a conversão dele, melhor dizendo. Mais uma vez ele respondeu, e eu já postei a resposta dele até na minha comunidade aqui do YouTube, a comunidade aberta. Você pode entrar lá nos posts e ver, independente de você ser membro ou não. Ele falou que sabe por que ele não se tornava católico romano? Porque você se tornar católico romano não significa você abraçar apenas as doutrinas que Roma tinha até então. O tempo dele é o quê? Primeira metade do século XX. Mas significava você abraçar doutrinas que você não tinha nem consentimento. Porque no tempo dele, Roma acreditava em algumas coisas. Hoje, né, como esse exemplo que você trouxe aí da pena capital, Roma já defende outra. E se você for olhar vários outros aspectos, né, da teologia católica romana, Maria é um bom exemplo. Eu fiz há pouco tempo aí uma live sobre Maria com o Paulo, né, e o Paulo Cristiano, e a gente falou, né, sobre como que o dogma sobre Maria ele mudou ao longo da história do catolicismo romano. Então, você ser católico romano não é você apenas acreditar no que a Santa Igreja Católica, como eles dizem, crê hoje, mas você acreditar no que ela crerá daqui a 100, 200, 300, o quanto ela durar. Esse argumento do C.S. Lewis é o que se chama de argumento do cheque em branco. Eu gosto muito dele. Inclusive, eu citei esse argumento no meu vídeo anterior. E realmente, assim, eu acho que é um ótimo argumento. Primeiro porque você tem uma igreja que tem muitas inconsistências, tem muitas contradições ao longo da história. A gente vai citar algumas aqui. E assim, você tem essa lógica do desenvolvimento, né? O que o Raymond Brown,
que é um exegeta católico, um biblicista católico do século XX. Geralmente, quando você fala em erudição bíblica católica, o nome dele é o primeiro que vem à mente. Ele é considerado um dos maiores eruditos bíblicos católicos do século XX. Ele tem um livro em que ele afirma justamente isso, que a igreja ela não diz que está mudando a doutrina, mas ela reinterpreta a doutrina. Esse é o problema, entendeu? Ela reinterpreta a doutrina. Então, assim, esse documento, por exemplo, essa carta que fala dessa mudança da pena de morte, eles afirmam assim, de forma explícita que não há uma contradição com o magistério anterior, que a igreja apenas está desenvolvendo a doutrina. Eles não usam reinterpretar, mas está desenvolvendo. Mas muitos teólogos usam essa expressão, reinterpretar a doutrina. O problema é que, ao reinterpretar a doutrina, você acaba ensinando coisas totalmente novas e totalmente contraditórias com o que era ensinado no passado. Né? Você pega, por exemplo, o Concílio de Latrão IV, que é um concílio ecumênico, um concílio de 1215, no Canon Rex, ele afirmava aí, como uma doutrina, né, a obrigação do poder temporal perseguir os hereges. Ou seja, os príncipes, os reis, o magistrado civil, ele tinha uma obrigação, que era uma obrigação de fé, que se ele não exercesse, inclusive, ele deveria ser excomungado. Esse mesmo cânone fala, por exemplo, de ostracizar o herege, né? de você privá-lo dos seus bens. Se ele exercesse alguma função pública, ele deveria ser destituído da função pública. Né? Isso é muito interessante, porque um argumento que a gente ouve para os apologistas da Inquisição, o pessoal que diz que a Inquisição é um tribunal de misericórdia, eles afirmam assim, que a perseguição ela partia da sociedade. E a igreja, para tentar meio que regular e criar um sistema mais justo, criou a Inquisição. Mas eles perdem de vista que quem criou essa sociedade, né, em que o herege deveria ser perseguido foi a própria igreja. Assim, os próprios bispos, a própria autoridade magisterial da Igreja Católica defendia esse tipo de coisa. Então, assim, você tem ali o cara defendendo que o rei tinha uma obrigação, senão ele seria excomungado, ou seja, ele seria limado da igreja, que ele tinha que perseguir a heresia. Aí você tem um Concílio Vaticano II louvando o quê? A liberdade religiosa. Assim, como é que você compatibiliza essas duas coisas? Como é que você consegue afirmar que uma proposição que diz que a liberdade religiosa é algo louvável se compatibiliza com uma proposição que afirma que o magistrado civil é obrigado, ele tem uma obrigação de fé de perseguir as heresias? É simplesmente algo que não se compatibiliza. Né? A gente poderia explorar mais